Para a aula de hoje é uma aula a pedidos. As meninas ficam olhando esse meu painel aqui de trás e ficam pedindo para eu ensinar esses blocos. Eu já ensinei a tulipa, né, que me pediram, e agora pediram para eu ensinar esse bloco aqui, que o nome dele é Cardtrix. Ok? Esta aula eu vou ensinar em polegadas. Eu já dei outras aulas em polegadas, já expliquei, mas antes da gente cortar os tecidos, eu vou dar uma dica sobre como funciona a polegada. Vou mostrar bem direitinho. É super fácil, se você prestar bem atenção, vai pegar, é muito fácil e muito melhor do que você trabalhar com centímetros. Depois que você começar a usar a polegada, você vai ver que vai ficar muito mais fácil e o trabalho vai dar certo, porque as medidas são precisas e as costuras vão se encontrar todas, vai ficar bem mais fácil. Vamos então à nossa aula de hoje? Então, antes de cortarmos os tecidos, eu quero explicar para você como é que funciona a polegada. Aqui eu tenho uma ilustração que é uma polegada gigante, é um desenho que eu fiz para a gente entender melhor o que é uma polegada. Aqui eu tenho a minha base de corte que vocês estão vendo. Cada quadrado desse do risco maior é uma polegada. E aí tem várias divisões. Esta base é fabulosa porque os risquinhos menores, as marcações menores da polegada, ela também é riscada. Então é muito bom de trabalhar com ela em polegada. Então eu fiz esse meu quadradinho aqui, ó, eu fiz ele num tamanho maior para poder te explicar como é que funciona uma polegada, certo? Aqui então eu tenho 1 polegada por 1 polegada, certo? Um quadradinho. A medida, a gente diz assim, ah, mas converte para o centímetro. Não funciona muito bem, porque 1 polegada, ela não é 2,5 centímetros absoluto. Pode ver aqui, ó, que 1 polegada, olha aqui onde pegou a minha unha, 2,5 centímetros e mais ou não, fico em dúvida se é 2 risquinhos depois. Então não é 2 centímetros exatos, é um pouquinho mais. Então quando a gente converte 1 polegada para 2,5 centímetros, vai ficar sempre faltando. E se tu tem várias polegadas, 10 polegadas, 5 polegadas, vai dar diferença no final, certo? Então por que eu gosto de trabalhar com a polegada? Porque são medidas exatas. Vamos lá. Eu tenho 1 polegada, certo? E essa minha polegada, ela é dividida em vários pedacinhos. O risco do meio, certo? Representa meia polegada. Então, aqui eu tenho meia polegada, certo? A gente dividindo esses quadrados, esse quadrado da polegada, se eu dividir ele em 4, 1, 2, 3, 4, que é esse risquinho menor aqui, ó. Ó, aqui forma 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1/4 de polegada, né? 1 polegada inteira. Até a metade eu tenho meia polegada. A metade da metade é 1/4 de polegada. Depois eu tenho as marcações menores. Se eu for contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais de 1 polegada. Então, quando eu me refiro a esse tamanho aqui, eu me refiro a 1/8. Lembra da matemática lá que a gente aprendeu na escola? 1/8, 1/3, 1/2, né? Isso aqui já é a parte da matemática. Então, se eu tenho 1 polegada dividida em 8 pedacinhos iguais, quando eu uso somente um quadradinho, eu estou usando 1/8 de polegada. Eu tenho lá uma medida de um quadrado, um bloquinho que eu vou fazer. Eu preciso de 2 polegadas e 1/8. Então, eu vou precisar de 2 vezes isso daqui, mais uma medidinha só, que é 1/8. Eu tenho um projeto que me pede 3 polegadas e 2/4. Seriam 2/8, perdão. Então, se eu tenho 3 polegadas, eu preciso de 3 vezes isso daqui, certo? E se ela é 2/8, 2/8. E assim por diante.
Conseguiu entender? A polegada é muito fácil. Vamos agora ao material que a gente precisa para esta aula.